palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
pertencemos a Ti, Jesus. Pertencemos a Ti, Jesus. E clamaremos e gritaremos que o Teu nome nós bendiremos, Jesus. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu. Tudo que nós somos, tudo que nós somos, tudo que sou está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu, o Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou abertos para Ti, recebendo o Teu abraço, Jesus, que o Senhor nos deu naquela cruz do Calvário, completamente abertos, Jesus, e pela Tua graça somos salvos e estamos aqui, Jesus. Estou Te esperando aqui, eu já fechei a porta, pode vir. Estou Te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também que não sou. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Estou Te esperando aqui, eu já fechei a porta, pode vir. Estou Te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu. Amém. Meus irmãos, eu sei que os irmãos já ouviram falar sobre o arrebatamento, essa palavra. E a verdade é que existe um certo medo do arrebatamento. E quando se fala do Apocalipse, se fala até do livro de Apocalipse, das coisas finais, existe um certo temor que toma conta do coração de muita gente. E será que nós precisamos ter medo do arrebatamento? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder na palavra com os irmãos hoje aqui. E assim que nós vamos conduzir os irmãos aí no que a palavra nos diz, no que ela nos ensina, e volta a trazer à nossa mente uma noção clara do porquê da história. Porque que o Senhor, desde o início, Ele já havia feito promessas. Como é que essas promessas elas se cumprem no Apocalipse, ou lá no final de todos os tempos? Qual era o propósito do Senhor em nos formar? Como é que depois Ele traz todo esse propósito, uma conclusão em nossas vidas? Ele mostra, Ele se revela em nós, as nossas vidas também, aí no final dos tempos, especialmente num que é um evento tremendo, marcante na nossa história e para a história da igreja. Eu sei que os irmãos já viram aquela figura, já assistiram ao filme evangélico mostrando o arrebatamento, a igreja então sendo levada aos ares, tomada pelo Senhor Jesus Cristo, e nos encontramos com Ele nos ares, e assim, de repente, somos transformados e podemos entrar agora numa nova dimensão, uma nova realidade, experimentar algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ninguém compreende ainda, as coisas maravilhosas que encontraremos na presença do Senhor. Mas tudo começa com o arrebatamento. Tudo começa com esse momento marcante, é um ponto que dá uma finalização para a história da igreja aqui na terra, inicia-se algo novo para nós. Veja o que 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18 nos dizem. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18. Amém, irmãos? Inclusive é um texto bonito, se os irmãos quiserem marcar aí, porque ele é muito precioso para todo cristão, e ele deve ser um ponto de referência para a gente, quando a gente trata, afinal, do fim dos tempos. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, um artigo publicado pela CNN,
no dia 27 de setembro deste ano, isso não na revista, no website, ele é intitulado For some Christians, Rapture Anxiety can take a lifetime to heal. Ou seja, a ansiedade do arrebatamento pode levar uma vida inteira para curar para alguns cristãos. Isso é o que esse artigo da revista CNN fala, e parece assustador, não é? A maneira que eles colocam aqui. Eu achei muito importante. Na hora que eu li isso daí, eu disse, eu preciso compartilhar isso com a igreja. Talvez exista até um engano da nossa parte, a gente não entende bem sobre o que a palavra fala, e a gente precisa ter clarificado algumas questões para a gente entender que não há necessidade de termos medo do arrebatamento. O CNN fala do problema crônico para alguns cristãos dentro da igreja. As questões de ansiedade do arrebatamento podem levar uma vida inteira para curar, descrevendo então assim a doutrina escatológica do retorno iminente de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E CNN fala como sendo um problema crônico para aqueles que cresceram dentro da igreja, assistindo filmes que falam sobre o arrebatamento, escutando histórias do arrebatamento, ouvindo pregações sobre o arrebatamento. Alguns aqui, eu não sei se é o seu caso, havia um LP antigo, que era com a história do arrebatamento também. E alguns também escutavam aquela história, inclusive bem trabalhado ali, que era uma revelação sobre o Apocalipse, descrevendo como seria o arrebatamento assim. Então, todos nós que crescemos dentro da igreja, crescemos também ouvindo falar do arrebatamento. Contudo, muitos de nós não entendemos bem sobre o arrebatamento. CNN descreve essa ansiedade do arrebatamento e afirma que ex-cristãos estão lutando contra trauma devido ao ensino do fim dos tempos. Usam essas palavras: trauma religioso, ansiedade, depressão causados pela questão do arrebatamento, paranoia e até alguns casos transtorno obsessivo compulsivo devido ao tema do arrebatamento dentro da igreja. Eu não vou dizer que não acredito que existe isso dentro da igreja, mas eu creio que o CNN quer pegar a igreja, quer pegar essa história, tirar do seu contexto e apresentar como sendo algo ruim que a igreja evangélica está apresentando e oferecendo para a sociedade, portanto, trazendo enfermidades mentais devido a esse tema tão importante para a igreja de Jesus Cristo. Alguns são levados a questões como: eu preciso estar orando compulsivamente para que eu mantenha a minha salvação, preciso confessar os meus pecados com tanta frequência para que eu não seja deixado para trás, e questões semelhantes a esta. O arrebatamento, um tema tão importante para a igreja, mencionado por Jesus Cristo, mencionado lá nas cartas às igrejas de Deus, falado no Apocalipse, a gente pode tratar desse que é um tema presente nas Escrituras, como realmente sendo uma fonte de trauma para cristãos, para a igreja de Deus? Absolutamente que não. Se a gente tem uma compreensão clara a respeito das Escrituras, nós vamos entender que não há razão para termos medo do arrebatamento, temor do que nos espera. Logo nesse texto aqui que nós lemos, existem algumas exortações de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, falando sobre questões de vida pessoal, falando sobre a vinda de Cristo e também sobre a vida na igreja, ou a vida da igreja. Você vê, e a gente vê nessas exortações, que existe esse tema que é muito importante para a igreja, tão importante em pé de igualdade, as questões de vida pessoal com Cristo e vida nossa como igreja no Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento está logo ali no meio. Por que o apóstolo dá tanta importância para colocar como suas exortações aí à igreja dos Tessalonicenses?
O crente não deve ter medo do arrebatamento, em primeiro lugar, porque o arrebatamento, de acordo com a palavra, é um consolo para a sua igreja. Não é uma historinha criada para dar medo em criança. Olha, se você se comportar mal, o arrebatamento vai chegar e você vai ficar. Não é nada disso. Olha, se você estiver falando mal, na hora que Jesus voltar, você fica. Ou para assustar a gente na hora de dormir, olha, confessa os seus pecados, porque o arrebatamento está chegando. O arrebatamento não é isso. Veja, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, foi o último versículo que nós lemos, nós encontramos aí justamente essa palavra que nos é dada, referente ao arrebatamento, the rapture of the church. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento é, portanto, um consolo para mim, para você, para a igreja do Senhor, o nosso Deus. É dito como explanação. Esse texto, essa palavra, esse consolo, vem para explicar o que o próprio apóstolo havia falado um pouquinho antes ali, quando ele disse, lá no versículo 13, se irmãos quiserem depois abrir, podem abrir aí, mas ele disse, para que vocês não se entristeçam, como os outros que não têm esperança, é que nós escrevemos sobre o consolo do arrebatamento. É que nós falamos aqui sobre a nossa esperança como cristãos, nós seremos tomados para estar com Ele. Então você vê aqui o contraste, o mundo que não tem esperança, os que estão perdidos não têm esperança, contudo para vocês, consolem-se, porque vocês sim têm uma esperança, e não precisam ficar tristes, amedrontados, cheios de temor com as coisas que estão se passando aqui nesta vida, as dificuldades desta vida, os transtornos dessa vida, porque nós seremos arrebatados, tomados para o Senhor na glória, e estaremos com Ele por toda a eternidade. O arrebatamento é um consolo para combater a tristeza que resulta especialmente da falta de esperança. É um consolo para nós. O Senhor está vindo nos encontrar, Ele está vindo para nos tomar para Ele, e o horário já está marcado, de acordo com a palavra, já existe um horário marcado, está já na mente do Senhor Deus, e veja o que Ele fala em Mateus 25, versículo 6, que é justamente quando, naquela parábola das virgens nécias e sábias, o Senhor Ele traz essa palavra e Ele diz o seguinte: à meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Aqui fala sobre o arrebatamento, meus irmãos, e é o Senhor falando sobre o final dos tempos, nessa parábola aqui, que está chegando o noivo para receber aqueles convidados, agora, a grande festa que vai haver com a igreja de Deus. E lembre aqui que, inclusive, a igreja como um todo, é a noiva de Jesus Cristo. Mas veja aqui, perceba, à meia-noite, o Senhor está chegando. Eu acho interessante que até o próprio mundo secular toma e usa a mesma figura para falar sobre o final de todos os tempos, para falar sobre aquele momento catastrófico que vai trazer agora sofrimento sobre toda a humanidade. E aqui nesse texto da palavra nós vemos também uma referência para o mundo. Existe aquilo que é chamado, não sei se você já viu anteriormente, o relógio do fim, que está marcando o tempo para a meia-noite. Isso simboliza a iminência de um cataclismo planetário, ou seja, o fim do mundo. E a cada ano, um grupo de especialistas marcam a nova hora que se achegam, ou estão mais próximas ou mais distantes da meia-noite, o momento do final do mundo. Até o mundo, até as pessoas aqui deste século estão aí preocupadas com aquele que será o momento final. Isso começou, se irmãos se lembram, com a Guerra Fria, com os perigos da guerra nuclear e coisas semelhantes. Hoje a gente vê essa constante referência ao mundo que está morrendo devido às questões climáticas e coisas semelhantes. Até o mundo secular reconhece a possibilidade do final imediato e usa a mesma figura que Jesus usou.
O Senhor nos está dando então um aviso desde o início que Ele estava para vir, que o arrebatamento está chegando, Ele está nos abrindo os olhos para essa realidade que está aí presente. O arrebatamento está nas palavras do CNN, descrevendo o evento como quando cristãos justos sobem ao céu, enquanto o resto é deixado para trás para sofrer. A CNN acrescenta, no entanto, é algo a ser temido e para os cristãos, ao mesmo tempo, bem-vindo. O artigo também parece ter como alvo as igrejas evangélicas, descrevendo o arrebatamento como sendo um ensino marginal. Não é aceito por toda a igreja do Senhor, o nosso Deus. Marginal e somente aí presente nas igrejas evangélicas. Contudo, na escatologia, é importante lembrar que quase todos os cristãos concordam com 3 coisas. Primeiro, está chegando o momento da grande tribulação. Todo cristão acredita nisto, porque está presente na palavra. Todo cristão acredita que Cristo voltará para estabelecer o seu reino, conhecido como o milênio, e depois o seu reino eterno. E haverá também o arrebatamento. A única questão que existe um pouco de divergência e dúvida é sobre o momento em que o arrebatamento acontecerá. Se vai ser antes, meso ou pós-tribulacional. Na Bíblia, a palavra para o arrebatamento, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra original é harpazo, que significa pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si. Arrebatar é tomar, levar como seu. O conceito do arrebatamento é claramente ensinado nas Escrituras, meus irmãos, não há como questionar. E o evangélico, ele fala tanto sobre o arrebatamento porque é algo presente nas Escrituras e é uma referência importante para entendermos quem nós somos e a razão da nossa esperança e da nossa fé. Sem arrebatamento, meus irmãos, nós não temos nada. Sem arrebatamento, nós não temos esperança. Sem arrebatamento, não há razão para o que nós somos aqui. Inclusive nos documentos da igreja primitiva, eles já mostravam que havia esperança do retorno iminente de Jesus Cristo. E a revista CNN fala que isso só começou por volta dos anos 1800, essas referências ao arrebatamento, o que é um tratamento enganoso, ok? Em João 14, versículos 2 a 3, João 14, versículos 2 a 3, João 14, versículos 2 a 3, se os irmãos encontrarem, amém. Nós lemos aí, meus irmãos, na casa de meu pai, é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se assim não fosse, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O mesmo artigo aí menciona uma senhora que ainda hoje se identifica como cristã, que começou a questionar a teologia do arrebatamento pela primeira vez quando estava no final da adolescência, depois que descobriu que a palavra arrebatamento não aparecia na Bíblia, o que é incorreto. Tanto o termo arrebatamento está na Bíblia, como nós falamos essa palavra em grego harpazo, como também o próprio tema, o próprio ensinamento está contido nas Escrituras, essa referência que o Senhor vai nos tomar para estar com Ele ali. Então a palavra fala claramente sobre o arrebatamento, mas continua dizendo, este medo do arrebatamento também pode levar as pessoas a redefinir sua fé ou abandoná-la completamente, fala a revista. O número de americanos que se identificam como cristãos vem caindo constantemente há anos. Uma pesquisa Pew Research de 2022 estima
que cerca de 64% dos americanos se identificam como cristãos, mas esse número pode cair para menos da metade até 2070 e pode ser superado por uma população majoritária sem afiliação religiosa. Aqui está a revista dizendo: o pessoal está superando essa conversa desses evangélicos, desse medo do arrebatamento. Inclusive os próprios cristãos estão duvidando da teologia, dos ensinamentos bíblicos sobre o arrebatamento aí. A verdade é que existe sim o perigo de, se a gente começar a tentar conectar muitos eventos às questões do final dos dias e tentar marcar o dia e a hora, a gente vai acabar sendo envergonhado. Muitos grupos já cometeram esse erro e foram envergonhados. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então a gente não vai tentar adivinhar o momento que isso vai acontecer, para não passar vergonha, e bem merecida vergonha. Mas só que a verdade do arrebatamento está contida nas Escrituras. A calissefobia é uma ampla categoria de fobias que podem abranger qualquer medo do fim dos tempos, meus irmãos. Algumas pessoas temem a praga, outros o holocausto nuclear, enquanto algumas pessoas têm medo do Armagedon. As fobias do juízo final são muito comuns em todas as sociedades, do agora e do passado, e sempre estiveram presentes e sempre vão estar. Existe um medo latente de um fim iminente para a humanidade, um fim inevitável, e são muito comuns em todas as comunidades, do passado e do presente, e o CNN não está falando sobre isso aqui. Para muitos o medo do fim, inclusive até o próprio medo, ali, calipsefobia, vamos falar mais cedo, medo do fim dos dias. Para muitos esse medo pode parecer improvável, mas no mundo moderno em que nós vivemos, esse medo é mais comum do que se imagina. Muita gente realmente teme. Eu não sei se você já parou para ver essas questões que têm começado agora, sobre o pessoal falar muito sobre questões climáticas, falar sobre a fome que está se expandindo, falar sobre enfermidades que já não têm mais a cura tão fácil como havia no passado. Sempre há essa preocupação, e inclusive alguns debates que se levantam, o pessoal está agora se preocupando ainda mais com questões referentes ao final dos tempos. O artigo do CNN inverte a situação aqui, coloca aquilo que é nosso remédio como sendo a razão do nosso medo. Eu sei que isso reflete o pensamento errado daqueles que não entendem corretamente o conceito bíblico e que não entendem que o Senhor está trazendo para a gente a palavra do arrebatamento, o ensino do arrebatamento como consolo para as nossas vidas. Contudo, esse temor que há é mais abrangente do que parece, que o CNN está tentando deixar aqui aparente. Parece que é só o cristão. A igreja evangélica está pregando sobre o arrebatamento, está colocando medo no povo, está causando traumas e danos e temor pelo que ensinam, quando na verdade é um problema que toma conta de muita gente. Talvez está falando sobre uma inquietação que existe dentro do coração. Talvez está falando sobre alguma coisa que precisa ser consertada lá dentro. Talvez está falando sobre uma realidade que a palavra do Senhor fala que está presente em nós, que nós, sem Cristo, sem Deus, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. O crente não deve ter medo, porque o arrebatamento é um consolo para nós, mas também é uma garantia que nós seremos salvos. Nós temos essa garantia que vamos ser salvos. Contra a incerteza deste mundo, nós temos o arrebatamento, que é um ponto seguro na nossa mente. O Senhor vai nos levar para estar com Ele. 1 Tessalonicenses 3, versículos 3 a 4, nos dizem, 1 Tessalonicenses 5, 3 a 4. O mundo tem essa tendência de falar muito sobre paz, amor, tranquilo, aproveite o momento, live the moment, enjoy what you have now, and live
worries for later. Preocupe-se com as coisas para depois, não se importe com isso agora. Veja o que o texto diz: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Não adianta você dizer paz e segurança se existe uma fera faminta do lado de fora, rodeando a vila para comer alguém. De vez em quando, eles lutam aí lá na Índia mesmo com tigres, que de vez em quando they are called man killers, ou matadores de homens. Eles vão e procuram e ficam frequentando as mesmas vilas para matar pessoas, é lógico, para causar medo, matando a sua fome, provocar também essa aflição tremenda dentro daqueles vilarejos. Agora, não adianta você chegar e dizer paz, segurança, está tudo bem, se existe um perigo que está do lado de fora. O que o Senhor fala aqui nas Escrituras é que existe essa tendência do mundo de dizer, não preocupe com nada, tudo está indo bem, nós vamos resolver o problema, paz e segurança. Existe guerra, existe luta, existe a natureza que sofre, existem as dificuldades da vida, but don't worry about it, everything is fine, tudo está bem, paz e segurança. Não podemos deixar que isso nos engane. A destruição, diz a palavra, virá sobre eles repentinamente. O medo nos salva, meus irmãos. O medo salva quando ele nos motiva a tomar atitudes necessárias, seja para perseguir e caçar the man-eater, aquela fera que está matando vidas humanas, ou quando levantamos aí seguranças, cercas para nos proteger, quando montamos então armadilhas para pegar a fera, ou fazer alguma coisa para nos defender aí. Quando nós tomamos a atitude necessária para fazer os consertos espirituais, para tratar da nossa vida, para garantir a segurança que nós já temos no Senhor, então, o arrebatamento é uma garantia para nós. A verdade que nós temos em Cristo é uma garantia para nós. Existe um diferencial entre nós e o mundo, e aqui esse diferencial é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Os que não são salvos não estão prontos para o arrebatamento, mas os que estão salvos, aqueles que aceitaram Jesus, já estão salvos. O arrebatamento é uma garantia, é justamente a segurança, é aquela declaração: eu os tomarei para mim. Quando tudo estiver no perigo, quando tudo estiver queimando, quando tudo estiver pior, eu vou levá-los para estar para mim. João 3, versículo 18, fala: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É Jesus falando, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Veja, é Jesus falando. E ele só colocou duas opções, e não existe nada complicado com isso. Ele só falou: creia em mim, e você vai estar salvo. Você vai ser levado, você vai ter segurança. Se você não crê, então você pode temer, você deve temer, para que haja conserto, se possível. Para aquele que não crê, para aquele que não está bem com Deus, para aquele que sabe que existem coisas que precisam de conserto, é lógico que o arrebatamento é razão de medo. Mas para quem é salvo, meus irmãos, você tem a garantia, é Jesus que te disse, quando você diz: Senhor, eu te recebo como Salvador da minha vida, eu quero viver para ti, eu dedico a minha vida nas tuas mãos, e agora vou caminhar seguindo a tua palavra. Você já tem a garantia da sua salvação. É fácil assim. Ele não estava falando: se você crê em mim e você andar direito, você tem a salvação. Ele não está dizendo: se você crê em mim e você for perfeito, você tem a salvação. Ele não falou isso. Ele disse: se você crê em mim, você é salvo. Infelizmente, no final dos tempos, a palavra do Senhor fala que faltará fé à maioria das pessoas na terra. O tempo antes da vida de Jesus é caracterizado por uma frieza espiritual, por incredulidade,
por desrespeito à palavra e ao Senhor Deus. Jesus mesmo falou a respeito do seu retorno, e ele perguntou retoricamente lá em Lucas 18, ele disse, não separei para ler com os irmãos, mas ele falou ali, será quando o Filho do Homem retornar, vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Quando o carcereiro estava prendendo Paulo e Silas, ele perguntou que deveria fazer para conseguir a salvação, e a resposta que eles dão para o carcereiro e para a sua família é simples. Eles simplesmente dizem em Atos 16, versículo 31, eles respondem, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Só isso que ele fala, crer no Senhor Jesus. Não existe mistério. É agora um passo de confiança. É como você pegar, o prédio está pegando fogo, o prédio está queimando, e lá debaixo vem o bobeiro, ele diz, pode pular, que nós vamos te segurar aqui nesta rede, pule! Você crê na palavra daquelas pessoas que vieram te salvar, e você se joga naquela rede de salvação. E Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, não se preocupe como vou fazer, pule na minha palavra, pule na minha pessoa, se jogue a mim e você será salvo. O simples fato de crer no Senhor Jesus Cristo é a garantia da nossa salvação. Veja que Jesus mesmo fala que a vida eterna é dada por Ele, e Ele é que nos segura e nos mantém são e salvos. João 10, versículos 28 a 29 nos falam sobre isso, falando das suas ovelhas, aqueles que lhe pertencem, aqueles que o Pai lhe deu, essas suas ovelhas. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Sabe a palavra que é usada aqui para descrever arrancar? É a mesma palavra que nós vimos ali, meus irmãos, anteriormente, para falar sobre o arrebatamento. A mesma palavra, harpazo, que significa isso de snatch up, to carry off by force, de levar. Então, o Senhor, Ele diz aqui, que se Ele arrebata para a vida, ninguém pode arrebatar para a morte. Se Ele vai arrebatar para si, para a salvação, ninguém pode arrebatar para as trevas. Se nós estamos nele, meus irmãos, a palavra usada aqui é a mesma, arrebatar para o alto ou arrebatar para baixo. Se estamos nele, nós temos esta garantia, o consolo do arrebatamento, a garantia da nossa salvação em Cristo, e nós também temos, meus irmãos, não temos a necessidade de ter medo do arrebatamento, porque nós temos a oportunidade de nos preparar. Veja aqui, em Mateus 25, versículo 10, o que a palavra nos diz. Mateus 25, 10, é justamente a mesma parábola que nós mencionamos antes das virgens nécias e sábias. Se você se lembra, Jesus contou essa palavra sobre o fim dos tempos, e ele se compara ao noivo. E nós estamos esperando para nos encontrar com ele, para seguir a festa juntamente, nos tornando então a noiva de Cristo. Assim ele fala ali nesse versículo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. O texto continua aqui falando sobre as virgens nécias, aquelas que não se prepararam, aquelas que não estavam preparadas, elas ficaram do lado de fora, e por mais que elas batessem, por mais que elas insistissem, elas não puderam entrar. Por quê? Não se prepararam. O arrebatamento é motivação para a gente combater a ansiedade desta vida, que é cheia de incertezas. Certamente, o arrebatamento é um consolo para nós que vivemos aqui. Se nós nos preparamos, nós recebemos a recompensa, e nós não precisamos ver o arrebatamento como motivo de ansiedade, se nós estamos na presença do Senhor. Eu não sei se você já ouviu falar sobre the Doomsday Preppers, ou aqueles,
simplesmente preppers, que inclusive há no Brasil também os preppers. São aqueles que começam a acumular alimento, remédio, medicamento e procurar um lugar seguro que ninguém possa invadir, porque se houver um ataque nuclear ou fome ou caos na humanidade, eles vão ficar escondidos nessas comunidades de Doomsday Preppers, para que eles possam passar aqueles anos de caos na humanidade e depois aparecer novamente para continuar a vida. Eles estão se preparando para o tempo do fim, estocando e se preparando para catástrofes extremas. Existe esta moda nos dias de hoje, porque eles estão se preparando para algum caos que eles creem que virá. E na mente de toda a humanidade, todas as sociedades, de todas as culturas, existe isso lá dentro da cabeça que está dizendo, e as coisas não podem continuar do jeito que estão. Isso vai acabar uma hora ou outra. Todos têm isso na mente. E quem é que colocou isso no nosso coração? Foi o Senhor. Ele colocou lá dentro dizendo que o nosso tempo é breve. As coisas não vão continuar para sempre, e sempre, inclusive, para combater o temor que vem com essa certeza iminente do caos, do relógio que se aproxima da meia-noite, o Senhor colocou a esperança do arrebatamento. O preparo que eles fazem traz um pouquinho de tranquilidade para eles, quando colocam latinhas ali na parede, escondida lá em algum bunker, algum lugar de segurança, eles estão conseguindo um pouquinho de tranquilidade. Agora, a minha pergunta é: qual é o nosso preparo espiritual? Como temos nos preparado? Vigilância, meus irmãos, não é medo. Preparo não é loucura. Vigilância, preparo, é estar encarando a possibilidade do caos e nos defendendo para as consequências desse caos. Ser vigilante é saber aproveitar a oportunidade presente, para que você não seja pego de surpresa, ou seja, pego em confusão. Judas 1, versículos 24 a 25. Judas 1, versículos 24 a 25. Nós lemos aí: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Em toda a história está este que é glorioso, majestoso, cheio de autoridade. E Ele é que é poderoso, meus irmãos, veja, de nos impedir de cair e de nos apresentar sem mácula perante a sua glória. Então nós não precisamos ter medo. A garantia que nós temos é que nós somos salvos no Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos nele e nos preparamos sabendo que não é a nossa perfeição, mas é a perfeição que Ele nos dá. Se dependemos dele, se confiamos nele, se estamos nos entregando a Ele, se vivemos para Ele, este relacionamento é o nosso preparo que declara a Ele que nós precisamos do Senhor. Então não precisamos temer. Lembre que não é pela força, é o Senhor que vai nos apresentar perante Ele, purificados pela sua graça. Existe esse erro, que talvez uma das razões porque aquela mulher que mencionamos um pouco antes na palavra, ela decidiu não acreditar mais na doutrina do arrebatamento, o que é um absurdo, é ridículo, é incrível que alguém fosse tomar essa posição, porque Jesus mesmo falou sobre isso. Mas ela decidiu não acreditar mais. Talvez a razão é porque ela tem uma insegurança que resulta dessa ideia que, se eu pecar e Jesus voltar, eu vou acabar ficando. Então, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão imediatamente, para não ter perigo dele voltar. Olha, Deus não está preparando armadilha para ninguém, ok? Ele não faz assim: olha, eu vou voltar na hora que fulano tiver pecado, porque aí ele vai ficar para trás. Ele não faz isso. De acordo com a palavra, o que o Senhor se preocupa em ver em nós é um coração voltado para Ele. Não é perfeição de conduta,
Porque nenhum de nós é perfeito. A nossa perfeição só vem exclusivamente de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor fala que devemos pedir perdão pelos nossos pecados, mas não é o perdão, o pedido de perdão que nos salva. O que nos salva é confiar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, se você falou uma mentira e Jesus volta naquela hora, será que você vai ficar por amor de Deus? Não, não. Porque você crê em Jesus Cristo. Não é na sua perfeição, não é na rapidez que você pede perdão. Existe essa tendência de pensar, você pode, se você for pego na hora da volta, você fica. É um erro, mas está presente numa doutrina errada, em igrejas que não estão pregando a palavra de acordo com as Escrituras. Eu vou adicionar algo aqui, para clarificar. A salvação você pode rejeitar. Se você está em rebelião, se o Espírito te fala e você insiste, você continua ali, você pode rejeitar qualquer salvação, mas você não vai perder a sua salvação por um resvalo, por um deslize. Porque, na verdade, nós estamos confiando na misericórdia do Senhor. O nosso relacionamento continua sendo necessário, um relacionamento com Ele que é misericordioso, e não na esperteza da nossa parte. E quão rápido nós estamos ali, reagindo ao nosso próprio pecado. Colossenses 3, versículos 4 a 7, é o último texto que nós vamos estar lendo e vamos estar concluindo. Colossenses 3, versículos 4 a 7. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. A prática continua hoje sendo de nos libertar de todo e qualquer peso que nos segura a este mundo. Se você quer subir no balão do arrebatamento, se você quer subir agora neste balão que está sendo montado para a igreja, usando a figura, não vai ser um balão não, meu irmão, por amor de Deus, não vai sair falando que o arrebatamento vai ser um monte de balão ali montado. Mas você pensa, quando você tem o balão, você começa a derrubar aqueles contrapesos. Eles estão ali para segurar o balão na terra. No momento que você abre mão deles, o que é que vai acontecer? O balão sobe. O mundo e os pecados e os desejos desse mundo, eles estão nos segurando aqui a esta terra. E se você quer subir, meus irmãos, a única maneira de fazer é nos preparando, é dizendo: Senhor, a minha mente, o meu coração não vão estar focalizados nas coisas do mundo, as coisas aqui da terra, vão estar ligadas às coisas de Deus. Eu preciso pensar no que é perfeito, não ser perfeito, mas pensar no que é perfeito, buscar o que é perfeito, buscar o que é de Deus, buscar o que é do alto. Não ter medo, como o CNN quer que a gente faça, não ter medo não vai salvar ninguém. O mundo está dizendo paz e segurança, é isso que o CNN está falando. O que salva é ver o perigo e reagir, e preparar, e tomar as atitudes necessárias. Ficar congelado também não salva ninguém. Como é que você tem se preparado espiritualmente, meus irmãos? O fim está chegando, é garantido. Mas nós temos uma garantia de salvação em Jesus Cristo, como nosso Salvador. Nós temos o tempo para nos preparar, abandonando aquilo que nos segura ao mundo e abraçando mais o Senhor, o nosso Deus. E nós temos esse consolo de que seremos levados para estar com Ele na glória. O crente não precisa de maneira alguma ter medo do arrebatamento, de jeito nenhum. A palavra não dá indicação nenhuma, razão alguma para a gente ter medo, para a gente ficar amedrontado. Mas se, após tudo que nós falamos aqui, se ainda existe medo no seu coração, talvez está na hora de reavaliar o seu espiritual.
Você pode estar preparado para encontrar com o Senhor, primeiro, aceitando Jesus como Salvador, e segundo, abrindo mão de tudo aquilo que te segura aqui embaixo. Vamos estar livres para ser levados para estar com o Senhor na glória. Nós abrimos logo do início ali, na tela inicial, falando sobre medo do arrebatamento. A igreja vai estar subindo. E será que por medo vamos ficar para trás? No Senhor, nós nos tornamos livres para subir, estar com Ele. Amém? Glória a Jesus. Estou em meu fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava eu, onde estou aqui, eu sei que sozinho não estarei. Havia um outro lá fora.
Senhor. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto. Ela está aqui nesta manhã. Está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair e nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, Andando junto a mim, haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em